Olá, amados, tudo bem com vocês? Passando aqui para um momento mais do que especial. Tem um convidado aqui muito especial, um amigo, e hoje ele vai contar um pouco do seu testemunho, né? De muitas coisas que Deus já operou na vida dele, grandes milagres e a restauração na vida dele. E aqui é o irmão Cássio. Oi, meu nome é Acácio, tenho 37 anos, né? Sou casado e tenho 2 filhos, o Joaquim e a Heloísa. Eu vim contar um pouco aqui do meu testemunho para vocês, como começou minha trajetória no Evangelho, né? Eu sou de São Paulo, a minha esposa sempre morou em Brasília, né? Quando ela veio do Ceará, há 18 anos atrás. Aí eu vim morar com ela aqui no Goiás, em Brasília, depois vim pro Goiás. E eu era viciado em cocaína, em bebida, muitas brigas, né? Idas e voltas, eu ia para São Paulo, depois eu voltava, e teve um dia que ela resolveu pegar a chave, comprou minha passagem e eu voltei para São Paulo. Aí eu me afundei mais nas drogas lá. Ela desistiu, estava querendo desistir do Dessa casamento. vez ela desistiu mesmo, porque ela pegou a chave, comprou minha passagem, que ela nunca tinha pegado a chave, dessa vez ela pegou a chave. Aí eu fui para São Paulo, aí como eu me afundei mais nas drogas lá, e eu bêbado, eu entrei numa igreja. Aí eu procurei o pastor, mesmo bêbado, contei minha história, chorei, e ele falou que se eu voltasse para o Goiás e acompanhasse minha esposa na igreja, Deus ia mudar a minha história e da minha família. Não acreditei muito no primeiro momento, né, que eu não acreditava que Deus falava com as pessoas, mas eu fui surpreendido com isso. E Deus realmente, minha esposa estava indo para a igreja, tinha aceitado Jesus. Então, quando você ouviu essa profecia lá, quando você chegou aqui em Brasília, né, que você estava em São Paulo, isso estava realmente acontecendo, né? Tava assim, minha esposa tinha aceitado Jesus num culto de ação de graça, lá no condomínio que a gente morava, aqui próximo, no Valparaíso, né? E tudo que o pastor foi usado lá para falar, aconteceu nas nossas vidas, né? Que surpreendente, né? Deus é Deus que Ele cuida da gente, mesmo você estando lá longe, mesmo você nem crendo nele, Ele muda a nossa história, né? Foi assim que aconteceu na vida do Cássio, né? Que ele estava aqui e aí teve esse desentendimento, né? A esposa já não estava mais suportando a situação e ele foi embora. E lá Deus usou alguém para falar com ele, porque ela já estava aqui buscando a Deus, né? Buscando a Deus para restaurar o casamento, ou até às vezes ela nem queria mais esse casamento, mas ela estava buscando a Deus para ela mesma e Deus já estava intervindo no casamento deles. Não é isso mesmo, Cássio? Foi isso mesmo. Nossa, foi muito lindo o que Deus fez, né? E tá fazendo ainda, né? Eu vim para a igreja, o pastor lá foi usado para falar que eu ia morar até na rua da igreja, e eu morei do lado da igreja. Era no mesmo lote da igreja que foi dividido. E Deus fez grandes coisas, né, Matarena? No meu casamento, na minha família. E como foi, Cássio, esse momento que você chegou aqui, né, aqui em Brasília, você reencontrou a sua esposa, você começou a ir para a igreja, né? Você começou a frequentar a igreja por causa da sua esposa, né? Eu fui mais para agradar ela, né? De primeiro, né? Eu cheguei num dia, aí ela falou assim: amanhã vai ter o culto. Ou você vai pro culto na igreja, ou você vai para uma clínica de recuperação. Aí eu falei: eu vou na igreja, né? E eu fui, e em fevereiro agora vai fazer 4 anos. Mas eu não deixei de ir mais. Mas o seu pensamento naquele momento não era de, né, se entregar assim realmente para Deus, né? Não, era só para agradar mais ela, depois depois ela vai esquecer e eu voltaria para a vida que eu E entre a opção de ir para a clínica e para a igreja, né? preferi ir para a igreja, que era só no domingo mesmo, né? Realmente a gente faz essas coisas mesmo, né? Mas só que Deus, ele vai, nos pega pelas mãos, nos leva. Foi isso que Deus fez na vida do Cássio. Pegou ele, tirou ele lá de São Paulo, trouxe ele para cá novamente para mudar a história dele. Então conta mais aí esse processo depois da igreja, depois desse momento, depois de ter ido a primeira vez. Como que você foi se ajuntando com o pessoal da igreja, né, com a sua esposa? Como que foi esse momento? Eu louvo a Deus, né, pela pastora Fernanda, o pastor Eliseu, do Ministério Fonte de Vida, né? Eles abraçou a causa, você, tá, do Wesley, os irmãos da igreja, né? E praticamente a clínica se tornou lá na minha casa, né? Os irmãos sempre estavam lá na minha casa. O pastor Gil também, não posso esquecer dele, foi fundamental no meu tratamento, né, espiritual, na minha libertação. Sou muito grato a esse pessoal.
Então, esse momento da igreja estar acolhendo, né, do amor, né, de não julgamento, mas de acolher, de amar a pessoa, é o que faz a diferença. Foi isso que aconteceu, né? É verdade. É assim, porque eu vim do mundão, né? A gente vem com esse preconceito com a igreja, as pessoas são muito julgadoras. Pelo contrário, a igreja me abraçou a causa mesmo, né? Sempre estava comigo nos momentos difíceis, nos meus surtos, né? Que eu tive vários surtos devido à abstinência, eles sempre do meu lado. Vocês, né? Foram uma bênção e é até hoje na minha vida. Então, e essa questão das drogas, né? Porque você começou a usar a droga muito cedo, né? Foi cedo. Muito cedo. E essa questão da abstinência é algo assim muito difícil. Só sabe quem realmente já passou, né? Você que já passou, que realmente entende quanto isso é muito difícil para uma pessoa suportar esses momentos, né? Tanto é que a pastora, né? A pastora Fernanda, ela tem esse trabalho, esse projeto lindo de resgatar vidas, né? Esse projeto que até hoje está aí e muitas pessoas, né, estão sendo libertas através desse projeto dela, que é algo assim muito maravilhoso, algo que Deus tem trabalhado grandemente, né? Então, Cássio, fala aí pra gente aí sobre todo esse processo, né? A gente sabe que você passou por esse processo, né, tudo, mas depois Deus foi abençoando a sua vida, né? Eu sei que você foi morar ali no Ingá, né? Que Deus foi restaurando, que Deus foi mudando, que Deus foi trabalhando no seu gênio, né, no seu jeito, né? A gente tem um costume de falar, eu vou falar aqui abertamente com ele, que a gente chamava ele de Pedro, né? Igual Pedro. Que ele é igual Pedro, mas quão maravilhoso Deus fez na vida de Pedro e está fazendo na vida do Cássio, porque ele era Pedro e hoje ele é o Pedro transformado, um Pedro que totalmente diferente. E quero que você conte pra gente aí desse momento, dessa transformação do Pedro, né, lá antes, quando estava com Jesus, e o Pedro depois que Jesus ressuscitou. É justamente o que aconteceu com o Cássio, né? Ele passou por esse momento de transformação, né? De lapidação, de Deus trabalhando na vida dele, mas hoje ele é o Pedro transformado. Conta pra gente mais. Então, eu tive muita dificuldade na convivência na igreja, né? A gente vem de um mundo assim, com muitos traumas, né? Muito sentimento ruim dentro da gente. Eu era muito de julgar, né, as coisas, de ver os defeitos dos irmãos. Né? Aí hoje eu sou da igreja wesleyana e eles têm um projeto muito legal lá, o Face a Face. É de 6 em 6 meses que tem agora na igreja. A gente fica 3 dias numa chácara, né? É um encontro com Deus lá. Aí quando eu fui no mês de maio, no final de abril, né? Comecinho de maio, para esse encontro, eu tive realmente um encontro com Deus lá, que foi um divisor de águas na minha vida espiritual, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo lá. Eu senti algo lá sobrenatural. Só a pessoa indo mesmo para saber como que o que Deus faz naquele lugar. Eu voltei de lá melhorado, né? Um pouco melhor. Transformável. Em muitas coisas. Louvo a Deus, né? O pastor Humberto, a pastora Cláudia, os irmãos da Wesleyana, né? Que estão sendo uma bênção nas nossas vidas, né? É verdade. E além desses projetos todos, ainda tem o GECEL, né? Que é algo assim que trabalha muito na nossa vida, né? Na nossa dificuldade, né? Porque todos nós, não só o Cássio, mas todos nós temos a dificuldade, né? De lidar com certas pessoas ou do jeito que a gente age, do jeito que a gente fala, né? Muitas coisas a gente precisa ser transformado, né? Então, quando a gente vem para Cristo, é por isso que a gente vai ter que virar uma criança, no sentido de que nós temos que aprender tudo novamente. Tudo aquilo que a gente passou, vamos supor, passamos 30 anos lá no mundo, aprendendo um monte de coisas, né? E quando a gente vem para Cristo, a gente vai ter que andar novamente, aprender novas coisas, aprender a controlar o nosso gênio, a não fazer as coisas, a não falar tudo que a gente quer falar para não magoar o nosso próximo. Então, são tantas coisas que a gente precisa, e essa caminhada dessa transformação, ela não tem um momento assim, parou aqui, não, é até um dia que Jesus vier nos buscar. É uma mudança constantemente, que todos os dias nós temos que estar procurando ser melhor, né? A amar mais o nosso próximo, a buscar mais pelos nossos familiares. Então é uma constância, né? E esse o GECEL é algo assim extraordinário. Eu amo o GECEL, que eu amo esse momento de estar todo mundo junto, né?
né, Cássio? Verdade. Fala um pouco do Gessel lá na sua casa, né? Ele O tem um Gessel lá. eu sou muito falador, né? Eu converso demais. O Gessel, ele tem esse espaço pra gente, né, desabafar o que a gente sente, né? Um momento muito legal, uma comunhão muito boa com os irmãos. Igual eu tava falando, a questão de... Eu falo até, se algum pastor for assistir esse vídeo aí, ter paciência, né? Com a sua ovelha que vem do mundo, né? Porque se a pastora, os irmãos não tivessem tido uma paciência que foi preciso ter comigo, talvez eu não estaria aqui hoje. Eu tinha voltado para o mundo, que eu era muito difícil, irmãos. Entendeu? Muito difícil mesmo. Eu falava tudo que vinha na minha cabeça, acabava magoando muita gente, né? Mas eu pedi perdão para as pessoas que eu magoei, até na igreja, irmãos. Porque parar de beber e usar droga é só o começo, entendeu? Aí tem que tratar o nosso caráter, muitas coisas tem que ser tratado na gente, né? Pra gente poder ser um pouquinho parecido com Cristo, né? Que é o que o Evangelho quer que a gente seja, né? É verdade. Esse momento que a gente vai, esse primeiro encontro que a gente vai começar a ir para a igreja, é muito fácil você mudar, né? Até as vestes, mudar, largar de beber, né? Ou largar de fumar, alguma coisa assim. Mas esse outro processo de mudança de dentro, do seu jeito, do seu gênio, esse é um processo mais delicado, é um processo que requer mais tempo. Tem pessoas que é mais rápido, tem pessoas que é um processo demora mais, mas que todos nós temos que entender que todos nós passamos por um processo, né? Todos nós. Eu fico pensando que Jesus, ele estava pronto, né? Mas ele só começou o ministério dele com 30 anos. Porque ele teve que passar por um processo de lidar, de muitas coisas, né? A gente não sabe assim, mas Jesus, ele já estava pronto, o que ele... Não, mas ele precisava, porque ele era homem também, né? A Bíblia fala que ele era metade homem, metade Deus. Mas ele passou, por que ele não começou logo pregar ou ministrar o evangelho logo cedo, com 20 anos, que ele teria mais tempo, né? Verdade. Mas não, ele teve que passar por um processo até chegar. Então, o Cássio passou pelo processo dele, está passando ainda, eu passei, ainda estou passando, porque o processo é assim, você só muda de fase, né? Igual um jogo, você passa pela primeira fase, segunda fase, terceira fase, e aí vai seguindo. Então, saiu de uma fase, vai sempre vir outra, de melhora, para você melhorar, para você crescer na presença do Senhor, para você ter maturidade na presença do Senhor, porque é isso que a gente precisa, ter maturidade, né? O Cássio hoje, eu considero ele uma pessoa madura, uma pessoa totalmente transformada. Ele tinha esse jeito mesmo dele chegar e falar, mas o jeito do Cássio, eu sempre gostei do jeito dele, porque ele era muito sincero. Deus, ele quer pessoas sinceras, pessoas que realmente abram o seu coração e falem. Então, o Cássio, ele falava coisas que muitas pessoas, ou até eu mesma, questionava, mas não tinha coragem de chegar e falar. Não, e ele chegava, abriu seu coração, falava, questionava. Se ele não concordasse com uma coisa, ele chegava, se expor. E então, isso ajudou muito ele nessa transformação, porque ele não escondia dentro dele, ele não guardava dentro dele. E é isso que Jesus quer. Jesus quer que você se abra realmente para ele, para que ele possa entrar e transformar a sua vida, mudar realmente a sua vida, como ele fez na vida do Cássio, como ele está fazendo na vida da esposa dele, né? Uma grande transformação. E uma grande mulher de Deus, a irmã Clay, né? Uma bênção na vida do irmão Cássio. É verdade, é muita paciência, né? Ela até, irmãos, até quando eu estava no mundo e ela não estava na igreja, eu chegava bêbado em casa e a Clay estava orando de madrugada, né? Era muito lindo de ver. Hoje eu falo que era lindo, né? O que ela fazia. Mas na época eu até xingava ela estava escutando os louvores e clamando ao Senhor, né? Pela minha libertação. Ela acreditou muito que Deus ia mudar a minha história, o nosso casamento ia ser restaurado. Por isso, você que tem um parente que usa droga, que está nessa vida, tenha paciência com ele. Que Deus mudou a minha história. Quem me conhece sabe quem era eu, né? O jeito que eu era. Minha mãe já pôs eu para fora de casa, irmãos, uma época, né, que eu estava terrível lá em São Paulo. Eu não acho ruim que ela fez isso, porque é muito complicado. Só quem já conviveu com o usuário sabe. Eu fui morar com meu pai, né, na casa dele, quando minha mãe me pôs para fora. Hoje minha mãe mora comigo na minha casa, meu pai mora comigo também.
Deus faz essas coisas, irmãos, esses milagres, sabe? Que só Ele faz, só Ele. É. E coisa linda, né? A mãe do Cássio, né, aceitou Jesus. Isso, mas minha mãe foi pro face a face, viu? Se prepara para ir pro face a face, que lá é benção. Minha mãe foi pro face a face aos 70 anos, aceitou Jesus, se batizou, né? Ela está muito feliz com Cristo, né? Uma nova criatura agora. Algo realmente novo Deus está fazendo, não só, né, na vida do Cássio, mas em toda a parentela dele, em toda a família dele, né? E falando ainda da irmã Clay, né, que ela foi uma mulher muito sábia, né? Ela é uma mulher muito sábia, né? Uma pessoa muito guerreira, né? Batalhadora, uma pessoa assim que antes mesmo dela ir para a igreja, ela já tinha esse temor, ela já tinha essa busca dela pelo casamento dela, e no momento que ela não tinha mais força, ela entregou tudo nas mãos de Deus e Deus foi lá e fez, né? E hoje a vida dela foi transformada. Assim como você hoje pode ter um esposo difícil, né? Que está no mundo das drogas, um filho que está passando por momentos difíceis, não desista. Deus vai operar o milagre. Não desista, porque a Clay, ela entregou nas mãos do Senhor. Ela não desistiu, ela entregou. Ela não tinha mais força para lutar, mas ela entregou tudo nas mãos do Senhor. E é isso que você tem que fazer. Tá cansado? Não desista. Entrega nas mãos do Senhor, porque Ele pode fazer aquilo que a gente não consegue fazer. O Senhor pode transformar a sua vida, pode mudar a tua história. E assim Deus tem feito na vida do irmão Cássio. O irmão Cássio é uma bênção. A gente congrega ali na Metodista Wesleyana. E é um lugar que a gente está desenvolvendo bastante, né, irmão Cássio? Sim, muito bom mesmo. É algo assim. O nosso crescimento espiritual está sendo fundamental, né? O apoio dos irmãos lá, dos pastores. É uma bênção, irmãos. Estar na presença de Deus é algo assim, só quem está sabe como é maravilhoso, como é bom. O pessoal acha que crente não se diverte, pelo contrário, hoje em dia eu me divirto com a minha família, com meus irmãos da igreja. A gente faz churrasco, a gente vai para a piscina, a gente se diverte muito, muito mesmo. É porque as pessoas têm muito essa visão, né, mas os crentes, não, a vida deles são muito sem graça, são, né? Não, gente, a coisa mais linda que é servir o Senhor. E antes eu tinha esse pensamento, né? Quando eu estava no mudão, eu ficava pensando, né? Deve ser muito triste o pessoal da igreja, né? Mas é algo assim tão maravilhoso, porque triste era quando a gente ia para a festa, eu sentia muita tristeza. Quando eu chegava das festas, eu era triste, ficava com ressaca, ficava triste, me sentia culpada, me sentia um lixo. E hoje eu fico, meu Deus, que coisa linda, é você fazer um churrasco, você sair todo mundo bem, feliz, ir para sua casa tranquilo, sem peso na consciência. Isso é que é lindo. E a gente convida você também a vir fazer parte desse mundo tão maravilhoso que é estar na presença do Senhor. É momentos de gratidão ao Senhor, é momentos que o Senhor, que você para e fala assim, não, realmente vale a pena essa vida que eu estou vivendo aqui, porque tem um sentido eu estar aqui, você descobrir que você está aqui para um propósito maior. O Cássio, eu creio que Deus tem um propósito muito grande na vida dele, né? Ele é uma pessoa que leva muito o evangelho para as pessoas, aonde ele passa, no trabalho dele, onde que ele trabalha, né? Fala um pouco desse evangelho que onde você trabalha, você vai falando com as pessoas, você vai atraindo as pessoas, isso é muito lindo que você faz. Eu trabalho na rua, né? Trabalho com vendas, vendo produtos de limpeza e falo, muitas pessoas vêm oferecer, né? Às vezes bebida, né? Cerveja. Aí eu já conto meu testemunho, né? Falo onde Deus me tirou, para aquela pessoa já não oferecer mais quando me vê. Eu não critico porque é o normal, né? A pessoa oferecer. Aí eu falo, não, Deus mudou minha história, eu era usuário de droga. Aí a pessoa já fica, sério, tem uns que nem acredita, né? Aí é sério mesmo, aí quer conhecer esse Jesus que mudou minha história, né? É um jeito que eu uso para evangelizar. É muito bom, a gente tem um projeto lá da pastora, né, irmã? Sim. Que eu faço parte também do Fazendinha Fonte de Vida, tem até o canal também, Fazendinha Fonte de Vida. Aí às vezes eu saio com a pastora aí, a gente pega pessoas na rua, leva lá pro projeto. E Deus faz grandes maravilhas, está fazendo naquele lugar também. Tem irmãos lá que está até na Wesleyana hoje, através desse projeto também. É uma bênção, mano. Irmão, eu quero enfatizar aqui uma coisa sobre o uso da droga, né? Como eu comecei, para os pais e mães, né? Ficar sempre de olho com as amizades dos filhos, para onde ele está indo.
eu tinha 15 anos de idade, eu fui numa festa, eu namorava com uma menina, aí eu fui numa festa, ela ia chegar depois, aí eu tinha bebido cerveja com bebida forte, aí eu vomitei, né? Aí eu perdi aquela vontade de beber, aí eu falei com um colega meu lá, que eu tinha perdido a vontade de beber porque eu tinha vomitado. Ele falou, não, Cássio, cheira um pó aqui, que a vontade de beber vai voltar tudo de novo. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Aí eu fui no banheiro, usei, e realmente, irmãos, voltou a vontade de beber. Aí depois eu queria cheirar mais, cheirar mais, cheirar mais. Aí aconteceu várias coisas que no próximo vídeo eu vou falar o que aconteceu, que eu sofri na minha mão, tenho uma deficiência na minha mão. Né? Aqui vai ficar pro próximo vídeo que eu vou contar. Mas graças a Deus, Deus se inclinou para mim, igual está no Salmo 40, né? Deus se inclinou e ouviu o clamor da minha esposa, né? E hoje eu e minha família servimos ao Senhor. Glória a Deus, né? Que lindo, né, o que o Senhor tem feito, né? Então, nós vamos tá encerrando esse vídeo, né? Porque a gente, se vocês quiserem, se vocês compartilharem, dê muita curtida, a gente vai trazer, né, a segunda parte desse vídeo impressionante, desse testemunho. Mais. Vou contar da mão, como que foi a mão para ficar assim. Esse testemunho maravilhoso que o Cássio vai trazer aqui pra gente ainda na segunda parte desse testemunho, que é algo surpreendente, gente, que Deus fez um milagre, que Deus operou na vida dele, porque o negócio foi feio, né, irmão Cássio? Não foi fácil, não. E hoje a mão dele é assim, mas Deus deu um grande livramento pro irmão Cássio, tá bom? Quero que você se despida do pessoal, que você fale suas considerações finais. Uma boa noite, muito obrigado. Esse canal Semeando é uma bênção, né? Compartilhe esse vídeo aí, comenta, curte, para chegar em muitas pessoas que estão nesse momento com um filho, um parente, um esposo, né? Numa situação que eu estive no passado. E eu creio que Deus vai transformar a vida dessa pessoa, né? E um abraço a todos, uma boa noite. Pois é, gente, nós estamos finalizando aqui o testemunho maravilhoso, abençoado do irmão Cássio, né? E fica atento aí para a próxima parte desse testemunho, né? Que é algo assim surpreendente, algo que pode mudar muitas vidas, porque tem muitas pessoas que estão na situação que elas nem acreditam mais, né? Que elas nem têm fé mais, elas não estão tão desanimadas, tão desacreditadas, que elas não acreditam que possa haver uma mudança na vida dela. E esse vídeo para mostrar para muitas pessoas que Deus é o Deus de mudança. Amém. Deus é um Deus que transforma a vida, tá bom? Então, fica na paz do Senhor. Tchau, tchau, até breve.